E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. Mas antes de começar o vídeo, eu já queria pedir para você aí se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo. E claro, já deixar o like aí no vídeo para poder fortalecer o trabalho. E eu queria te fazer a seguinte pergunta: você sabe a diferença entre uma revelação automática para uma revelação digital na radiologia? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, sabemos que quando o assunto é processamento radiográfico, existe aí várias modalidades, principalmente com a inovação tecnológica na área da radiologia. Inicialmente, nos primórdios da radiologia, com o raio-x e a mamografia, o processamento radiográfico era dado de modo manual e em seguida automático. O modo manual é quando necessariamente o profissional precisa pegar os filmes radiográficos com colgaduras, que são acessórios utilizados para o processamento radiográfico, e passar de tambor em tambor ou cubas com os reveladores, os químicos reveladores, revelador e fixador propriamente dito, e também a água para a etapa da lavagem. Entretanto, com a tecnologia avançando cada vez mais na medicina e na radiologia não poderia ser diferente. Temos aí a modalidade digital, que por sua vez permite aí um processamento muito mais rápido, muito mais eficaz e que dá a possibilidade do profissional poder manusear essas imagens e mexer ali em alguns fatores, como relação à densidade e o contraste radiográfico. A principal característica entre a revelação automática e a revelação digital não é simplesmente com relação ao equipamento, e sim ao método pelo qual ele é realizado. Na revelação automática, nós precisamos de processadoras automáticas. E falando do processamento automático, temos aí 4 fases, que é a etapa da revelação, fixação, lavagem e secagem, respectivamente nessa ordem. Já na digital, a gente tem ali uma leitura do cassete, no qual é colocado dentro de uma leitora que faz toda a leitura da placa e, por sua vez, vai nos dar a possibilidade de enxergar aquela imagem realizada no monitor. Isso no processamento radiográfico digital indireto, porque é utilizado o cassete. No processamento radiográfico digital direto, a gente não utiliza cassete. Por quê? No momento que há exposição, automaticamente a imagem já é gerada na tela do computador. Quer ver um exemplo disso? Ressonância magnética e tomografia computadorizada, assim como é feito também na hemodinâmica, arco cirúrgico, entre outros equipamentos. Mas que no radiodiagnóstico com o raio-x e a mamografia também temos aí o uso desse sistema. Querendo ou não, a gente tem ali alguns fatores com relação ao custo-benefício, que é mais uma das diferenças com relação a esses dois métodos. O método da revelação automática, ele querendo ou não, é um pouco mais barato. Não estou dizendo que é barato, mas comparado com a técnica digital, ele se torna aí um pouco mais acessível, o que demonstra o custo-benefício a curto prazo muito bom. Entretanto, a técnica digital, por ser caracterizada como uma técnica de alto custo, a longo prazo nós temos aí uma vantagem. Por quê? A longo prazo, a gente não vai precisar utilizar químicos reveladores, a gente não vai precisar ter gastos com filmes radiográficos e nem perdas. Afinal de contas, na técnica digital, nós temos aí a possibilidade de manusear com relação às ferramentas disponíveis no computador e assim alterar a qualidade da imagem. Claro, com toda a atenção, para a gente não gerar nenhum falso positivo e nenhum falso negativo. Bom pessoal, então este foi mais um vídeo do Radiologando para você. E se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Nos siga também nas redes sociais, @Radiologando e o @IgorJúlioProf, onde você poderá acompanhar todas as postagens que são realizadas lá. Não esqueça também de seguir o @GabaritanoSUS, que é um Instagram específico para você aí que também quer estudar SUS, já para poder se preparar. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, valeu!